Beleza, galera, já temos aqui a nossa fotografia de exemplo aberta e eu vou selecionar aqui a opção de pincel de ajuste. Então a gente tem aqui todas essas opções e a gente tem essa opção aqui de pincel, né? Um íconezinho com um pincel, seleciona ele. E se vocês observarem, já modificou aqui a questão do painel, ó. Vou voltar aqui, o painel aqui com as abas, né? E se eu selecionar o pincel, vem aqui para esse painel que é muito parecido, ó. Se eu voltar... muito parecido aqui com o painel de básico, né? Mas ele tem mais outras opções. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, vou selecionar aqui novamente o pincel de ajuste. E a gente tem aqui as opções, galera. A gente começa aqui por cima, mas a gente primeiro, para a gente entender essas opções aqui de cima, que é a borracha, né? Para retornar aqui as configurações de pré-definição, né? A gente tem que trabalhar primeiro as opções aqui de baixo. Então, a gente tem aqui a opção de máscara, de sobrepor, né? Tem aqui a questão de ajuste de balanço de branco, né? A temperatura, o colorir, tudo aquilo que eu já mostrei para vocês no painel do básico, exposição, funciona da mesma forma, é a mesma lógica, ok? A gente só tem mais algumas opções aqui, que no caso aqui matiz, use o ajuste fino, saturação, você pode dar um pouquinho de nitidez. Então, como a gente está trabalhando o pincel de ajuste, eu posso dar uma nitidez local. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, eu vou dar um zoom aqui, ó, e vamos supor que aqui na parte do rosto do modelo eu preciso dar um pouquinho mais de nitidez. Eu posso fazer essa nitidez local usando o pincel de ajuste e aqui aumentar a nitidez. Se eu quiser remover, né, reduzir o ruído, reduzir o moiré, né, remover a borda. Isso aqui já são opções que raramente são usadas. O que é mais utilizado é a nitidez e redução de ruído. E a gente tem aqui, ó, máscara de intervalo, que é como esse ajuste vai ser aplicado, né? Como se fosse uma mesclagem disso com a foto, tá? Então vamos lá, galera. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu quero dar um pouquinho de cor nesse pôr do sol aqui e criar uma vinheta. Então eu vou fazer um ajuste aqui, ó. Vou botar o pincel mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó. E vou pintar, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui a temperatura. E o colorir eu vou colocar um pro lado do magenta aqui. E eu vou pintar aqui assim, ó. Lembrando que eu tô com a opção de máscara aqui selecionada. Por isso, então eu vou dar o Ctrl Z. Por isso que ele mostra essa cor vermelha da máscara que eu selecionei aqui também. Se eu desmarcar e fazer aqui, ó. Olha lá, ele tá pintando, né? Ó, fica mais amarelado aqui assim, ó. Tá vendo? Olha o lago, ó. E ele não mostra mais a máscara, tá vendo? Então, ó, eu posso pintar mais ou menos assim. Então, olha o antes e o depois, tá vendo? Então deu uma cor diferente. A mesma coisa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, vou selecionar aqui a bolinha, a lupazinha e vou diminuir um pouquinho o realce assim, ó. Tá vendo? Posso aumentar aqui os brancos dessa forma aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui do tamanho, apertar aqui nessa setinha, a difusão eu vou aumentar ela um pouquinho, ó. Tá vendo? Aumenta aqui um pouquinho dessa forma. Beleza, então suavizou um pouquinho mais, ó, vou passando aqui para suavizar essa transição aqui assim. Então olha o antes e o depois, eu consegui dar uma cor um pouquinho diferente, tá vendo? Ó, pegando aqui assim, como se fosse aquela questão ali, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, dá aquele sol bem quente, bem forte mesmo, tá? Então a gente vai passando, então tem dois ajustes aqui, ó, de pincel, tá vendo? Se eu não quiser ver essas lupazinhas aqui, ó, eu posso vir aqui e desmarcar esse sobrepor. Então eu vou estar fazendo todo o efeito sem ajustar pontualmente essas lupazinhas, tá vendo? Então vamos supor que eu quero mexer nessa lupa aqui, eu seleciono ela e eu posso mexer aqui nas sombras, tá vendo? Ó, diminuir as sombras, eu posso mexer aqui na claridade, ó. Mas eu tenho que selecionar aquela lupazinha ali. Se eu quiser mexer nessa daqui, ó, ela tá mexendo aqui. Ah, eu ativo aqui a opção de máscara de novo e eu consigo ver aonde que eu pintei com esse pincel de ajuste aqui, né? Se eu selecionar esse aqui, olha lá, ele pintou nessa parte aqui, tá vendo? Então a opção de máscara é legal por conta disso. Ah, eu quero mudar a cor dessa máscara de visualização. Vem aqui na cor e seleciona aqui esse azul, por exemplo. Né? Então eu consigo visualizar com uma cor diferente. Claro, eu não estou conseguindo ver o efeito. Isso aqui é só para eu ter uma noção de onde a máscara está. Por quê? Se eu desmarcar aqui essa opção de máscara, e vamos supor que eu quero tirar só do lago. Às vezes, visualizando o efeito, você não consegue ver direito.
né? Que aí entra a questão da borracha, tá? Então, se eu selecionar aqui, ó, se eu marcar a opção de máscara e selecionar aqui a borracha, e eu vim aqui apagando, olha lá, eu consigo remover, ó, olhando a máscara, né, do efeito. Então, eu consigo ter uma noção melhor. Aí eu volto aqui para o pincel e eu posso suavizar e jogar aqui somente no ponto que eu quero, tá vendo? Então, eu apaguei daqui da frente com a borracha o efeito do local onde eu não queria. A mesma coisa, eu posso só selecionar a borracha de novo e apagar aqui, ó, do modelo, ó lá, tirando aqui do modelo, pegando só ali no céu, tá, galera? Uma coisa muito legal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um delete aqui, ó, selecionei, dou um delete, já apaga. Se eu selecionar aqui, dou um delete, já apaga também. Então, ó, eu vou agora pintar somente o modelo. Ó, se eu tentar pintar só o modelo, eu vou diminuir o tamanho aqui. E eu vou tentar pintar, ó, só no modelo bem certinho, só no modelo, sem pegar no céu. Ó lá, eu não consigo direito, né? Eu teria que fazer, dar um zoom para poder pintar certinho e fazer com muita calma. A gente tem uma facilidade aqui no Camera Raw, que é essa máscara automática. Então eu vou dar um delete de novo e vou começar a fazer de novo, só que eu vou marcar essa máscara automática. E eu vou começar primeiro aqui pelo modelo, ó, dessa forma, ó. Então, ó, eu não soltei o botão esquerdo do mouse e eu estou passando só no modelo, mas pegou um pouquinho. Então eu dou um Ctrl Z e vou passando aqui, ó, no modelo de novo, assim, ó. Olha lá, tomando muito cuidado para não pegar o céu, ó. Se eu passar mais uma vez, eu acho que pega o céu. Olha lá, ó, pegou um pouquinho. Tá vendo? Então isso é muito legal quando você quer fazer um ajuste mais fino em algum local específico. Então eu desmarco agora a opção de máscara e eu posso mexer aqui na questão, ó, das sombras, ó, olha lá. Deixar o modelo com a sombra mais aparente, tá vendo? Mais focado ali no pôr do sol. Então olha o antes e o depois, focando menos aqui nas costas do modelo, dando mais contraste. Eu acho que fica muito legal, tá vendo? Então a gente consegue fazer um ajuste muito mais fino usando essa máscara automática. A mesma coisa, ó, se eu deletar e eu quiser selecionar o céu sem pegar o modelo. Então começo primeiro pelo céu, tá marcado aqui a máscara automática. Então, ó, eu dou o clique aqui no céu. Calma aí, deixa eu dar só um Ctrl Z aqui, vou marcar a opção de máscara para eu ver aonde eu estou pintando. Então, ó, primeiro o céu, não soltei o botão esquerdo do mouse. E ó, olha como que ele começa a pegar mais o céu, ignorando um pouco o modelo. Como que esse cálculo é feito? Ele é feito com base em contraste, beleza, galera? Então, ó, na primeira passada que eu estou fazendo, tá pegando aqui o contraste. Então, olha lá, o céu ele é mais claro do que aqui o modelo. Então, o Camera Raw ele acaba identificando esse contraste, né, de luminosidade, né, de branco e preto em meio tom, e acaba identificando automaticamente com essa máscara automática essa questão dessa diferenciação de luz, né? Então acaba criando essa máscara automática que fica muito boa, ok? Vou dar mais um delete aqui e vamos lá, galera. Vamos imaginar que eu quero, ó, vou dar um zoom aqui e vou fazer uma seleção aqui do modelo novamente, ó, dessa forma aqui assim, beleza? Pegando aqui, eu poderia até pegar um pouco do barraco aqui assim, ó. Dessa forma. Beleza. Ok. Aqui tá ótimo. Então eu já tenho a seleção aqui. Vou desmarcar com a opção de máscara, porque eu não quero ver mais. E eu vou deixar dessa forma aqui a sombra, ó, já diminuiu, já tá aqui, já tá pré-configurado. Ah, Carlos, mas aí já tá configurado, como que eu volto por padrão para eu começar tudo do zero aqui, mas sem afetar a máscara? Eu aperto aqui nesses 3 pontinhos e aperto aqui, ó, redefinir configurações de correções locais. Então, olha lá, vai resetar aqui o meu painel, mas vai estar feito, ó, a seleção ali ainda, tá vendo? Com base nisso, eu posso diminuir as sombras, ó, diminuir um pouquinho as sombras, aumentar um pouquinho a claridade, olha lá, dando um pouquinho mais de drama. Se eu quiser, eu posso aumentar um pouquinho a temperatura, ó, ou deixar mais azulado, mas eu vou aumentar um pouquinho e vou dar um pouquinho de colorir aqui, ó, no roxo também. Então, olha que legal, galera. Olha o antes e o depois. Eu consegui dar um contraste melhor aqui no modelo e nessa paisagem. O que eu vou fazer ainda, né? Aqui eu já tenho um ajuste, né? Vamos supor que eu estou com um ajuste aqui selecionado e eu quero fazer outro ajuste com outra configuração, sem essa configuração aqui. Eu aperto nesse maisinho aqui. Então ele vai sair desse pincel aqui, né, desse ajuste,
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar novamente aqui nesses 3 pontinhos, redefinir configurações locais para resetar. Vou aumentar o tamanho do meu pincel, posso ser até um pouco menor. Vou diminuir aqui um pouquinho a exposição e vou criar uma vinheta aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Focando mais ali na questão do pôr do sol, tá vendo? Aqui assim, beleza. Ó, a máscara automática tá marcada, então não vai pegar tanto o modelo. Olha que legal. Então vou passando aqui. Beleza, volta aqui pro normal e eu vou diminuir só um pouquinho aqui assim, ó. E diminuo um pouquinho o realce também assim. Ó, aumento um pouquinho em sombra se eu quiser, ou diminuo. Vou até aumentar um pouquinho só. Posso deixar mais azulado, para dar mais destaque no pôr do sol, ou mais amarelado, mas eu vou deixar mais azulado, ó. Olha que legal que fica, galera. Aqui eu posso deixar mais sunset, ó, mais pro lado do magenta, ou mais esverdeado, mas eu vou deixar mais sunset. Dessa forma. Se eu achar que tem ruído, ó, eu vou dar um zoom aqui. Se eu achar que tem ruído, o que eu faço? Ó, eu venho aqui no redução de ruído e eu aumento esse redução de ruído, ó. Aumenta aqui o redução de ruído. Então ele vai deixar mais suave. Olha como que fica mais interessante, ó. Tá vendo? Então, ó, com o ruído, sem o ruído. Ó, vou dar um zoom aqui no modelo para vocês conseguirem ver melhor. Aqui deu uma amenizada no ruído, ó. Ó o ruído ali no cabelo dele, ó. Tá vendo? Que pegou um pouco o pincel ali, ó. Então eu vou removendo um pouquinho desse ruído aqui com a redução de ruído. Beleza? Então, se eu ativar aqui a opção de máscara, galera, olha o ajuste, ó. O azul aqui, tá vendo? Eu vou mudar até pro vermelho aqui. Eu acho que fica melhor para ver, ó. Aonde tá pintado é esse pincel aqui, tá vendo? É onde tá sendo feito o ajuste, todos esses ajustes aqui, de redução de ruído, de aumento das sombras, o realce diminuindo, e um pouquinho, né, o balanço de branco mais pro lado do magenta e do azul. Se eu desativar aqui a opção de máscara, eu consigo ver já o efeito. E claro, para desativar essas bolinhas aqui das lupas, é só desmarcar aqui o sobrepor, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui ainda, galera? Eu vou selecionar aqui esse aqui e vou aumentar um pouquinho a redução de ruído aqui também e aumentar um pouquinho a nitidez, beleza? Então a gente já consegue ter uma fotografia ainda mais interessante, né? E a gente tem aqui ainda a questão da saturação. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, vou selecionar agora essa lupazinha e eu vou aumentar a saturação, ó lá. Eu consigo, ó, dar mais cores somente no ponto aqui onde eu fiz a seleção lá, tá vendo? Então eu vou aumentar só um pouquinho para ficar indo um pouquinho mais azulado. E a matiz aqui é interessante também, galera. Por quê? Eu posso, ó, modificar a cor com base aqui na matiz, tá vendo? Olha lá, daquele ponto ali que eu selecionei, tá vendo? Ah, mas aqui eu estou movimentando, tá vendo? Eu consigo movimentar mais rápido, né? Se eu marcar aqui, ó, vou deixar no meio, 0, e eu marcar aqui essa opção de use o ajuste fino, se eu tentar mexer a bolinha, ela não mexe mais forte, olha lá, ela vai mexendo bem devagarinho, mesmo eu fazendo forte, então por isso que é um ajuste mais fino, eu consigo transitar entre as cores de forma mais suave, então eu vou deixar mais pra cá assim, ó. Então olha que legal, olha que incrível, galera, as cores que a gente já consegue dar e o ajuste como que ele que fica, né? Então, ó, vou selecionar aqui novamente, né? Então funciona dessa forma, o pincel de ajuste, ele basicamente ele faz isso, né? Aí a gente tem aqui a opção, né, de tamanho, de difusão, de fluxo. O fluxo é o quanto que você vai passando, né, o pincel e ele vai mexendo, né, na sua fotografia. A densidade é como se fosse a opacidade também, né? Então, para quem aí já tem conexão com fluxo, densidade, difusão, a difusão é a suavização do pincel, né? O fluxo é a quantidade de passadas que você tem que ir fazendo para ele aplicar o efeito. E a densidade é a opacidade, beleza? Então, para quem já trabalha com pincel nas ferramentas do Photoshop, a lógica é mais ou menos essa. Ok, galera? Aí, beleza, eu tenho aqui o pincel de ajuste. Eu fiz o pincel de ajuste. Se eu voltar aqui no básico, eu posso ainda fazer uns ajustes básicos de forma geral na fotografia. Então eu posso aumentar aqui um pouquinho, ó, a temperatura, tá vendo? Então vai aumentar na fotografia toda. Ó, vou aumentar só um pouquinho aqui sim. Vem aqui
nos efeitos e cria aqui uma vinhetinha de leve assim, ó. Ó, dessa forma aqui. Olha que incrível, galera, o efeito que a gente consegue dar na nossa fotografia e um ajuste bem rápido que foi feito basicamente com um pincel, né? A gente tem aqui os pincéis, que a gente usou aqui no caso 2 pincéis só para dar um efeito mais dramático, ó, na nossa fotografia e fica muito legal. Os ajustes que deixam, né, dão um valor a mais para a nossa fotografia. Então aqui você tem que estudar, no caso, os ajustes, o que que eles fazem. E basicamente o pincel é para você fazer o ajuste de forma nos locais que você pinta, né? Então é diferente aqui do ajuste que você faz no básico, né? Então aqui ó, na ferramenta básica, nas abas, quando você faz o ajuste aqui, você faz na fotografia toda. O pincel de ajuste é para você fazer em pontos que você está ajustando e você pode usar mais de um pincel de ajuste. E cada pincel de ajuste, ó, se eu apertar nesse aqui, ele tem uma configuração. Olha o painel aqui. Se eu apertar nesse, olha o painel lá, ó, vou apertar no outro, vai mudar o painel, tá vendo? Então você pode fazer um ajuste aqui com um painel de um jeito, aqui no sol com outro jeito, e por aí vai. Eu vou até fazer um outro, ó, vou criar mais um maisinho aqui, vou resetar esse painel, redefinir configurações de correções locais, vou pintar só a parte aqui do sol, ó. Vou até ativar a opção de máscara aqui, ó. Vou pintar aqui assim, ó. Vou desmarcar aqui a opção de máscara automática e vou pintar, ó, dessa forma aqui assim, ó. Tá vendo? Que aí ele não fica tentando calcular. Então, ó, o que que eu faço agora, galera? Eu vou desmarcar essa opção de máscara e eu posso aumentar aqui, ó, deixar mais amarelado um pouquinho, tá vendo? Esse sol, aumentar os realces dele para aumentar a claridade, mas aí tira aquele charme ali do oceano, ó. O reflexo do oceano. Eu posso aumentar os brancos dessa forma aqui. Beleza, aumentar o contraste se eu quiser. Aumentar um pouquinho o contraste. O claridade não fica tão legal, vou até diminuir um pouquinho. Então olha que incrível, galera. Olha o antes e o depois. Tá vendo? Usando apenas os pincéis de ajuste. E a gente conseguiu aí dar esse efeito bem legal para a nossa fotografia. Então nos vemos na próxima aula, onde a gente vai falar aí do filtro graduado, né? Então o filtro graduado é praticamente a mesma coisa do pincel de ajuste. A única diferença é que você trabalha com um gradiente, né? Um ajuste em formato de gradiente map, ok? Então, para quem já trabalha com gradiente, vai entender melhor. Ok, galera? Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço.